Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à lição de número 2 de nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, nós vamos tratar da necessidade de despertamento espiritual. O nosso texto áureo, ele está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo de número 11, que nos diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O Matthew Henry, no seu clássico comentário bíblico, ele destacou que os versículos 11 até o 14 do capítulo de número 13 da carta de Paulo aos Romanos ensinam o trabalho diário que um cristão deve observar em todos os dias de sua existência. O Matthew Henry, ele destaca também que este texto, ele nos chama a atenção para o imediato despertamento de sono, de preguiça e também de negligência espiritual. Ao comentar o versículo de número 12, aqui de Romanos capítulo de número 13, que diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, disse ele, e vistamo-nos das armas da luz. Observe que o Matthew Henry, ele destacou também que o apóstolo Paulo advertiu os cristãos para uma necessidade de se trocar a roupa, ou seja, ele deve, na verdade, tirar a roupa usada na noite, lançando assim, de maneira simbólica, as obras pecaminosas das trevas. O apóstolo Paulo, ele recomenda neste versículo que nós devemos nos vestir, na verdade, com a armadura da luz, ou seja, o cristão deve reconhecer-se como nu, se não estiver vestido com essa armadura. O apóstolo Paulo, ele destaca que a graça do Espírito, na verdade, é esta armadura e assegura que a arma contra as tentações de Satanás e dos ataques também do presente mundo mau. Esta lição, ela apresenta como verdade prática a realidade do despertamento espiritual como consequência de uma submissão à vontade de Deus. E este estudo, ele está dividido em 4 tópicos. No primeiro tópico, o nosso comentarista trata do despertamento espiritual emanado do próprio Deus. O segundo tópico, ele trata das finalidades do despertamento espiritual. Já o nosso terceiro tópico, ele trata do cumprimento das promessas divinas. E o quarto e último tópico trata do despertamento que torna os homens obedientes a Deus. Para nós compreendermos bem este tema, o comentarista desta lição utilizou os textos de Esdras e também de Neemias, com a finalidade de nos conscientizar da necessidade de uma renovação espiritual, elencando, na verdade, algumas razões pelas quais nós podemos considerar o despertamento espiritual como um verdadeiro milagre. Os textos de Esdras e também de Neemias, eles tratam, na verdade, do retorno dos judeus à sua terra, que tinha como objetivo também reerguer os muros de Jerusalém e também de reconstruir o templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil de ser executada, porque a maioria dos judeus, ela estava acomodada à vida na Babilônia e não estava disposta de maneira nenhuma a voltar à terra de Israel para executar este plano de reconstrução. Então, somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho desta importante tarefa. E foi exatamente isso o que aconteceu. Deus levantou homens que não se prendiam às coisas efêmeras dessa vida e cuja visão, na verdade, estava na redenção da linhagem do povo de Israel. O comentarista desta lição, ele também enfatiza que é de um despertamento muito parecido, muito semelhante, que tanto precisamos nesses tempos difíceis. No primeiro tópico de nossa lição, o comentarista trata, como já informamos, do despertamento espiritual emanado do próprio Deus. Nós observamos aqui
nesta reflexão que o livro de Esdras, ele relata o cumprimento da promessa divina em restaurar o seu povo, que por causa, na verdade, dos seus pecados, estava no cativeiro, como já havia predito o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, a partir do versículo de número 10. Como prova que a iniciativa do despertar para um avivamento vem de Deus, fruto, na verdade, da sua misericórdia e também de sua soberania, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, conforme o relato de Esdras, já no capítulo de número 1, versículo de número 1, que havia derrotado, na verdade, o Império Babilônico, permitindo então o retorno dos exilados judeus à sua terra, mostrando Deus que desejava, sim, a restauração religiosa e também moral do povo escolhido, levando Israel, na verdade, a um período novo de despertamento espiritual. Observe que Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, isso aqui é bastante importante, não foram as orações de Daniel, nem mesmo a sua vida santificada, que produziram este despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Olha que interessante, Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, ou seja, o próprio Deus. O despertamento espiritual, ele emana, ou seja, ele tem a sua origem no próprio Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que ele achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Olhe, a vontade divina é a causa final de todas as coisas. Quando nós falamos em vontade divina, nós estamos falando de algo que é absoluto, de algo que é imutável, conforme o relato do Salmo de número 33, verso de número 11, e não está condicionada por nada além de si mesma. A Bíblia de Estudo de Genebra, quando faz este comentário de Daniel, no capítulo 4, versículos 34 e também no versículo 35, destaca, na verdade, que Deus é absolutamente soberano na criação, na providência e na salvação. E que isso, na verdade, é básico na crença bíblica. A visão de Deus reinando de seu trono, ela é repetida muitas vezes na Bíblia Sagrada. Eu coloquei aqui algumas referências que vale a pena você dar uma olhada, como o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, Daniel, capítulo 7, versículo 9, Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, o Salmo 11, verso 4, também o Salmo 45, verso 6, o Salmo 47, versículos 8 e 9, aqui em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 12, e também em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 21. Neste comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, nós somos, na verdade, constantemente lembrados, em termos explícitos aqui, que o Senhor reina como rei, exercendo, na verdade, o seu domínio sobre grandes e sobre pequenos de igual forma. O domínio de Deus, ele é total. Ele determina como ele mesmo escolhe e realiza tudo o que determina. E nada, na verdade, pode deter o seu propósito ou até mesmo frustrar os seus planos. Interessante que ele exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções ou também milagres. No segundo tópico de nossa lição, o assunto trata das finalidades do despertamento espiritual. O texto bíblico aqui de Esdras, no capítulo de número 1, versículo de número 1, afirma que o despertamento no coração de Ciro ocorreu para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, conforme nós encontramos no capítulo de número 29, versículo 10 do profeta Jeremias, e lá no capítulo de número 51, versículo de número 11. Assim nós entendemos que o avivamento, na verdade, é o resultado de promessas divinas na vida do seu povo.
que por sua onisciência vislumbra os momentos em que será necessário um sopro do Espírito para remover, na verdade, aquilo que nos afasta da comunhão e nos faz reviver para o cumprimento dos seus propósitos em nossas vidas. As finalidades do despertamento, elas envolviam as restaurações nacional e também espiritual da nação de Israel. A primeira, na verdade, restaurou a pátria. Já a segunda, ela restaurou o homem, em especial da idolatria dos deuses pagãos do exílio. O pastor Sidney Oswaldo Ferreira, ele publicou uma reflexão bastante interessante no portal O Verbo, na internet, onde ele apresentou alguns exemplos de sonolências e suas consequências que foram registradas na Bíblia. Em Juízes, no capítulo 16, versículo de número 19, está registrado o sono da imprudência na vida de Sansão. Tal sono lhe custou, na verdade, a moral, honra, força e, por fim, a própria vida. Em Jonas, no capítulo de número 1, versículo de número 15, está registrado o sono da indiferença de Jonas. A sonolência de Jonas lhe custou tensas tempestades e terríveis prejuízos aos que estavam em sua companhia. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 43 até o 46, a Bíblia registra a sonolência dos apóstolos. E este sono lhes custaram o privilégio de contemplarem uma visão celestial e angelical. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 9, ao registro do sono de Eutico, que lhe custou uma horrível queda e, consequentemente, a sua própria vida. O terceiro tópico da nossa lição trata do cumprimento das promessas de Deus. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra no que diz respeito ao retorno de Judá à sua terra, conforme nós vemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 22, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Observe que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, quando Ele as dá ao seu povo. Além de vivificar, de renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Já no quarto e último tópico, a nossa lição trata do despertamento que torna ou que leva o homem a obedecer a Deus. A nossa lição, ela destaca que o culto que foi restabelecido em Jerusalém, ele foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme relata o livro de Neemias, capítulo de número 12, versículos 44 até o 47. Não foram introduzidas aqui novas formas de culto, nem qualquer outra mistura de doutrina babilônica. O despertamento que foi dado pelo Espírito Santo fez com que os crentes desejassem intensamente serem fiéis à palavra de Deus. Observe que a nossa lição, ela conclui respondendo a seguinte questão: o que é de fato um despertamento espiritual? Qual é a melhor resposta? Antes de mais nada, quando nós falamos em despertamento espiritual, nós estamos falando de um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes, que os homens voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, acontece de fato um despertamento espiritual. Foi assim nos tempos de Josias e também na época de Esdras. E o mesmo, ele se verifica quando o povo de Deus hoje se predispõe a executar as tarefas que o Senhor lhe entrega. Concluindo, nós aprendemos nessa reflexão que o despertamento espiritual, ele emana, ele tem a sua origem no próprio Deus. Foi Deus quem despertou o espírito de Ciro. Deus usa pessoas como canais de bênção, mas o autor e doador de poder é Ele mesmo. O despertamento espiritual, ele visa a restauração nacional de Israel e também a restauração espiritual de Israel.
Olha que coisa linda. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus é fiel em suas promessas. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Deus renova a fé dos que estão abatidos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi reestabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem, de maneira intensa, serem fiéis à palavra de Deus. Que Deus possa nos despertar e que possamos viver em todos os dias de nossas vidas em conformidade com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.